Seria cômico se não fosse trágico. Vejam só. Vocês podem fazer paralisação, podem fazer manifestação, desde que vocês não atrapalhem o direito das outras pessoas de ir e vir. Vocês podem fazer paralisação, vocês podem fazer manifestação, desde que vocês não atrapalhem o direito das outras pessoas de ir e vir. Mas peraí, qual é o objetivo de uma manifestação? Chamar a atenção. Chamar a atenção para algo que se quer. Nesse caso, para algo que não se quer. De qualquer forma, o objetivo da manifestação é chamar a atenção. Ok? Ok. Mas, para você chamar a atenção, você tem que causar um impacto. Algo que impacte tem que acontecer para que você consiga a atenção que você quer, que você precisa. Atrapalhar o direito das outras pessoas de ir e vir talvez seja um dos impactos. Porque para que uma manifestação aconteça, é necessário que exista uma quantidade de pessoas. Quanto mais pessoas tiver, óbvio, melhor é. Certo? No caso dessas manifestações que estão sendo feitas aí, a favor do Brasil, muita gente. Né? Teve lugar aí que teve mais de 10 mil pessoas. Como é que você vai concentrar 10 mil pessoas em uma avenida, em uma rodovia, sem atrapalhar, entre aspas, o direito de outras pessoas de ir e vir? Isso é praticamente impossível. Então, assim, a única conclusão que eu chego é que esse negócio de você pode se manifestar, desde que você não atrapalhe o direito das outras pessoas de ir e vir, na verdade, é uma tentativa de impedir as manifestações, impedir que as manifestações aconteçam. Só que, é claro, como sempre, eles, os donos do Brasil, porque eles estão agindo como se fossem os donos do Brasil. Né? Então, vamos colocar dessa forma. Os donos do Brasil, eles não querem que o pessoal perceba, que o povo perceba, apesar que muita gente já percebeu, é óbvio, né? Mas eles
querem continuar fingindo que eles são pessoas que apoiam a democracia, quando na verdade não são. Então, para que o povo não perceba que eles são totalmente contra a democracia, eles maqueiam, eles fingem que aceitam as manifestações, tentando convencer o povo a não se manifestar. E como que eles fazem isso? Justamente dizendo que os manifestantes não podem atrapalhar o direito das outras pessoas. Quer dizer, eles podem atrapalhar o seu direito de fazer protesto, de se manifestar. Mas você não pode atrapalhar o direito das outras pessoas. Porque se você fizer isso, você está indo contra a lei. E aí eu fico pensando, né, mano? Como é que se ganha uma guerra? Porque isso é uma guerra. Infelizmente, o pessoal da direita não percebeu ainda, não entendeu ainda. Mas isso é uma guerra. Isso é uma guerra. Ok? Isso é uma guerra. E como que se ganha uma guerra? Como se ganha uma guerra? Se você praticamente está sendo impedido de lutar. Porque todas as armas estão sendo tiradas da sua mão. Como é que se ganha? Como é que se luta? Porque nem lutar o pessoal da direita está podendo mais. E o triste é que o pessoal da direita está esperando por um socorro que, sinceramente, eu não acredito mais que vai vir. Eu não acredito mais. Pode ser que eu esteja errado, pode. Tomara que eu esteja errado. Eu mesmo estou torcendo para que eu esteja errado. Mas eu não acredito que esse socorro vai vir. Eu acho que, no meu ponto de vista, esse pessoal aí das Forças Armadas só estão querendo se aparecer. Gravando videozinho toda hora pro TikTok, né? Pra mim é isso. Só estão querendo se aparecer, só estão querendo ibope. Eu acho que é muita falação. Muita falação. Sabe por que a esquerda tem êxito? Êxito. Na maioria das coisas que eles fazem. É claro que tem o fator, né? Que eles passam por cima de tudo e tal, né? Mas fora isso, sabe por que eles têm êxito? Êxito? Porque eles agem mais e falam menos. E quando eles falam, eles não falam o que eles pretendem fazer. Eles falam o que eles já estão fazendo. Ou então, eles falam para que os adversários
se distraiam com aquela fala para que eles ajam do outro lado. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: o pessoal da esquerda é um pessoal muito bem organizado. E acima de tudo, eles são muito estratégicos. Eles são muito bons em estratégias. Tanto é verdade que o pessoal da direita cai o tempo inteiro. O tempo todo. Agora, por exemplo, estão dizendo que o Lula morreu. E o pessoal da direita, muitos, estão se preocupando com isso. Alguns estão até dando graças a Deus. Se ele morreu, maravilha. Meu Deus do céu. Gente, em primeiro lugar, que diferença vai fazer se o Lula morreu? Ou se ele tá para morrer? Enfim, que diferença vai fazer? Você sabia que se o Lula morrer, os projetos da esquerda vão continuar? Porque esses projetos que estão sendo implementados no Brasil, não são projetos do Lula. O Lula apenas faz parte dele. Esses projetos vêm de outras mentes lá atrás, inclusive de pessoas que já morreram. Como, por exemplo, Karl Marx. Isso significa que, se o Lula morrer, tudo isso vai continuar. Não pensem vocês que se o Lula morrer, algo vai melhorar no Brasil. Não. Vai continuar. Vai continuar. A agenda esquerdista, ela vai continuar. A agenda esquerdista não é uma agenda do Lula. É uma agenda esquerdista. É uma ideologia que vem de lá de trás. Então, o Lula morrer não vai fazer diferença nenhuma. Até porque o Lula já está formando discípulos. O Lula tem o Haddad. O Lula tem Alckmin. E mais, e melhor que esses dois. O Lula tem o articulador do PT, que é o tiozinho lá, que eu esqueci o nome. Zé Dirceu, eu acho. Que é o nome do infeliz. Esse cara é inteligente demais. Então, o Lula é só um instrumento. Entendeu? Agora, você vê, né? Eu tenho escutado pessoas falando assim: quem disse que o Lula vai governar? O Lula não vai conseguir governar. Quem falou que o Lula, quem falou que o Lula quer governar alguma coisa? O Lula não quer governar. Quantas vezes você já viu alguém sair da cadeia e começar a trabalhar? Tá bom. De repente você vai dizer assim: ah, eu conheço lá em Cabrobró da Conchichina um cara que ele saiu da cadeia, começou a trabalhar e hoje é um trabalhador. Tudo bem. Ele representa a maioria ou a minoria?
do sistema carcerário. Com toda certeza ele representa a minoria. Então vamos falar da maioria, certo? Vamos falar dos 90%, certo? Vamos falar dos 90%? Beleza. Então, 90% dessa gente que sai da cadeia volta a cometer crime. O Lula acabou de sair da cadeia. Vocês acham que realmente ele tem intenção de trabalhar? Vocês acham isso? Ah, não, mas o Lula não vai conseguir governar. Quem disse que ele quer governar? Quem iludiu você dizendo que o Lula quer governar alguma coisa? O Lula não quer governar. O Lula só quer isso aqui, ó. Só isso. É só isso. Ele sabe que os cofres públicos estão cheios de dinheiro. Ele sabe. E essa conversa de que o Bolsonaro deixou tudo vazio é mentira, conversa fiada. Conversa fiada. O Lula falou várias vezes, várias não, mas 3 vezes durante a campanha dele, que o teto de gasto é besteira. Ou seja, ele praticamente declarou que iria furar o teto de gasto. Só que vocês acham que ele ia simplesmente chegar e dizer, não, vamos furar o teto de gasto e pronto, acabou, porque sou eu que mando aqui e já era. Vocês acham que ele ia fazer isso? É óbvio que não. Ele precisa de um argumento. Ele precisa convencer o povo de que existe a necessidade de furar o teto de gasto. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Mas eu vou falar de novo aqui. Ele precisa convencer o povo de que há uma necessidade de furar o teto de gasto. Para que o povo apoie. E qualquer um que se colocar contra isso, o povo vai acabar ficando contra esse cara, essa pessoa. Por quê? Porque o Lula está convencendo a população, está convencendo a sociedade que é necessário furar o teto de gasto para que o pobre, o povo pobre, tenha vez. É necessário furar o teto de gasto para que o povo pobre tenha dinheiro. E esse povo vai apoiar o teto de gasto. O Lula furar o teto de gasto. Vocês lembram daquela frase? Se ele roubou, foi pra me dar. Vocês lembram disso? Vocês acham que lá na frente, quando falarem que o Lula tá roubando dinheiro de novo, você acha que o povo vai defender o Lula de novo? Falando o quê? Se ele roubou, foi pra me dar. Tem gente aí que tá falando que o Lula vai roubar dos ricos para dar pros pobres. Tem gente que já tá vendo o Lula como um Robin Hood. Ou seja, ele está convencendo já muita gente de que existe a necessidade de furar o teto de gasto. E pior,
ele está colocando na conta do Bolsonaro, dizendo que o Bolsonaro é o culpado. Então, ele está matando dois coelhos com uma cajadada só. Por quê? Ele vai conseguir o apoio do povo para furar o teto de gasto, certo? E ainda vai conseguir colocar o povo contra o Bolsonaro. Entendeu? É isso. E aí, eu vou pegar aqui um livro. Peraí, só. Bom, gente, tive que dar uma pausa aqui para eu poder pegar o livro e já abrir na página para ler aqui para vocês. Presta atenção, vou ler um trechinho desse livro. Esse livro é o livro da... não vou falar o nome da autora, mas o nome do livro é Feminismo, Perversão e Subversão. Bom, prestem atenção. Prestem bem atenção. O filósofo francês Louis, não sei pronunciar o nome dele aqui, o sobrenome, mas o primeiro nome dele é Louis alguma coisa, marxista, escreveu um artigo descrevendo as duas ferramentas de ação do Estado, ou seja, do governo. A repressiva e a ideológica. É desse filósofo francês, a clássica distinção entre superestrutura e infraestrutura. Em suma, ele defendia que o Estado podia controlar os indivíduos pela força ou pelo convencimento. Viu? Ou seja, o Lula está convencendo as pessoas de que há necessidade de furar o teto de gasto. E mais, está convencendo as pessoas de que o culpado disso é o Bolsonaro. Então, continuando aqui, ó. O Estado podia controlar o indivíduo, força e pelo convencimento ideológico. O controle pela força se dava, prestem atenção, precisamente através do exército, da polícia e dos tribunais. Para sustentar a força repressiva do Estado sobre os cidadãos, é preciso colocar os aparelhos ideológicos do Estado em funcionamento. Um desses aparelhos é justamente a escola. Tá vendo só? Então, você vê, essa ideia é de um filósofo francês. Tá aqui a data de existência dele, de vida dele. 1918, 1990. Não, acho que tá errado, né? Acho que é isso mesmo. Caraca. Carinha é velhinho, hein, mano. Então você vê. Ele... A ideologia que o Lula segue já é antiga.
A ideologia que a esquerda segue. A esquerda brasileira segue. Já é antiga. E vocês aí, ai, o Lula, ai, acho que o Lula morreu, ai, tomara que o Lula morra. Não vai fazer diferença nenhuma. Vai fazer diferença nenhuma. Mas, voltando rapidamente sobre o negócio do como é que se pode ganhar uma luta, né? Uma guerra, se você tem que respeitar as regras da luta, as regras da guerra, mas o outro lado não precisa respeitar. Como que se ganha, então? Imagina, por exemplo, você é um lutador de boxe. Eu vou dar o exemplo do boxe porque eu gosto desse esporte, embora parece que não existe mais, mas enfim, eu continuo gostando. Imagina que você é um lutador de boxe e você vai lutar. Você entra no ringue e o juiz começa a falar as regras da luta. Então ele fala: não pode isso, 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 não pode isso. Ok? Ok. Comecem a luta. E aí vocês começam a luta, você e o seu adversário. E aí, o seu adversário dá um golpe que não pode. O juiz não fala nada. Ele dá o outro golpe que não pode pela segunda vez. O juiz não fala nada. Pela terceira vez ele dá um golpe que não pode. O juiz não fala nada. Pela quarta e pela quinta vez ele dá um golpe que não pode. O juiz não fala nada. E aí você se cansa disso. E você diz: eu vou revidar. E aí você revida. E aí o juiz: opa, você não pode fazer isso. Mas ele fez 5, 6 vezes. Mentira. Fake news. Você não pode fazer isso. Fala pra mim, como é que se ganha? Ou como é que pelo menos você tem a chance de lutar de igual para igual? Fala pra mim. Esse barulho é da minha geladeira. Sem chance. Sem chance. Pra você ver. Como é que pode falar de Constituição para pessoas que ignoram a Constituição? Cospem na Constituição. Como é que se fala de Código Penal para pessoas que cospem no Código Penal? Como é que se fala de Bíblia para pessoas que cospem na Bíblia? Como é que se fala de ciência para pessoas que cospem, ignoram a ciência? Como é que se fala de biologia para pessoas que ignoram a biologia? Como? Aí você fala: mas o pessoal da esquerda não ignora a ciência. Realmente. Eles não ignoram quando convém. Mas o pessoal da esquerda não ignora a Constituição. Não ignora quando convém. Quando convém, eles lembram que existe Constituição, que existe Código Penal, que existe ciência, que existe biologia. Né? Quando convém. E quando é que convém? Quando é para paralisar alguma ação de alguém da direita. Aí convém lembrar que existe Constituição, que existe Código Penal, que existe
Aí convém. Então, eles usam isso, essas coisas, que são coisas importantíssimas, coisas óbvias, coisas, né, que não tem como, que fazem parte da sociedade. Eles usam isso como uma espécie de corneta paralisadora do Chapolin Colorado. Vocês lembram da corneta paralisadora? Vocês lembram? O Chapolin Colorado ia lá, fazia alguma coisa, quando a pessoa ia revidar, ele pum! A corneta paralisadora. É o que o pessoal da esquerda faz. É que o que o tal Moraes faz com o pessoal da direita. Por exemplo, os caminhoneiros fazendo manifestação, fazendo paralisação. Não pode. Corneta paralisadora neles. Corneta paralisadora. Mas e o pessoal do MST invadindo terras? O pessoal do MST não tem corneta paralisadora. A corneta paralisadora é para os caminhoneiros. Pro Danone lá, pro Danone Rodrigues lá, não tem corneta paralisadora. A corneta paralisadora é para Carla Zambelli. Pro Lula não tem corneta paralisadora. A corneta paralisadora é pro Bolsonaro. E aí? O que você tem a me dizer sobre isso? Complicado. Muito complicado. E como diz o livro, né, a teoria do tal filósofo francês, né, uma dos meios de ação deles é usar a polícia, é usar os militares, o exército, pessoal da direita, preste atenção, né? Tô falando com o pessoal da direita povo, que ainda acredita que o exército vai fazer alguma coisa, que os militares vão fazer alguma coisa por vocês. Gente, que eles vão fazer alguma coisa. Mas eles não vão fazer alguma coisa por vocês, por causa de vocês. Eles vão fazer alguma coisa quando eles começarem a ser prejudicados. Quando eles começarem a ser massacrados. Provavelmente isso vai acontecer quando o Lula assumir. Provavelmente isso vai acontecer quando o Lula assumir. Aí sim, eu acredito que eles vão fazer alguma coisa. Agora não. Mas como eu disse, tomara que eu esteja errado. Eu estou torcendo para que eu esteja errado. Mas complicado. Muito complicado. Eu sempre costumo dizer que é melhor se surpreender do que se decepcionar. O pessoal da direita está confiando muito que militar vai fazer alguma coisa, né? Vocês viram o que deu o tal relatório, né? Vocês viram o que deu, né? Vocês viram o que deu o tal relatório, né? Os militantes da esquerda se encarregaram de espalhar que os militares disseram que não houve fraude nas urnas.
eles não falaram isso exatamente, mas eles também não disseram que houve fraude. Só que o que eu fiquei mais indignado não foi com o que o pessoal, os militantes da esquerda disseram deles, dos militares. O que eu fiquei mais indignado é que o comandante lá, o coronel, sei lá, quem foi lá, um representante lá das Forças Armadas, chegou e falou que, né, não puderam dar uma olhar o código-fonte, não puderam fazer a vistoria que tinha que ser feita, né, na urna lá. Só que aí eu fiquei pensando, cara, por que eles não falaram isso, os militares, né, os técnicos lá que estavam fazendo o tal relatório? Por que eles não falaram isso logo que eles tiveram a chance de fazer a tal vistoria? Por que eles esperaram entregar o relatório, esperaram dar essa repercussão toda, para depois vir tentar justificar, mas é porque a gente não teve acesso ao código-fonte? Por que não falaram antes? Por que assim que eles tiveram, que eles começaram a fazer a tal vistoria, por que eles não chegaram, né? Não gravaram um videozinho pro TikTok, né? Pra todo mundo aí, falando, ó, pessoal, o negócio é o seguinte, tá acontecendo isso, 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 a gente não teve, não deixaram a gente ver tal, tal, tal e coisa, tal coisa, então o relatório, sei lá, não vai poder ser feito, ou vai sair meia boca, ou não vai, a gente não vai conseguir ver isso, 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 a gente só vai conseguir ver isso. Por que não falaram antes? Vieram falar depois? São questionamentos. É apenas questionamentos. Né? Como eu disse, o meu canal não tem visibilidade, então eu posso falar. Mas que é estranho é. Né? Então, sinceramente, eu acho que a gente está num momento do nosso país que nós, o povo, não temos mais em quem confiar. Humanamente falando, não. Podemos confiar em Deus, né? Mas aí é um outro assunto. Mas humanamente falando, nessa situação que nós estamos enfrentando no Brasil, eu acho que a gente não tem mais em quem confiar. Bom, e é isso. O vídeo ficou muito longo, mas foi necessário. Eu tinha mais coisas para falar, mas melhor eu parar por aqui. Eu acho que eu já falei coisas até que eu não devia falar. Mas é isso.